Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 24 de setembro. Ministro Luiz Roberto Barroso reafirma a proibição da entrada de pessoas e entidades em terras indígenas de povos isolados, inclusive de novas missões religiosas. Para o relator, a vedação determinada pelo Supremo durante a pandemia não afeta missões já existentes nas aldeias. Esse é um dos destaques desta edição. E você vai ver também. Ministro Ricardo Lewandowski nega pedido de suspensão de reajuste de professores do Distrito Federal, aprovado em 2013. Superior Tribunal de Justiça mantém prisão de irmão de ex-governador da Paraíba, investigado por esquema de desvio de verba pública. Ministro Dias Toffoli faz conferência de encerramento do 3º Encontro Nacional sobre Precedentes Qualificados. Terminou agora há pouco o 3º Encontro Nacional sobre Precedentes Qualificados, promovido pelo Supremo Tribunal Federal, com apoio do Superior Tribunal de Justiça. O evento tem sido realizado anualmente para estimular o aperfeiçoamento do sistema de precedentes judiciais no Brasil. Repórter Marta Ferreira tem ao vivo mais informações. Boa noite, Marta. Boa noite, William. Boa noite a todos. O evento começou na quarta-feira e foi totalmente digital. Só para a gente entender, uma das metas da gestão do presidente ministro Luiz Fux é justamente trazer mais racionalidade ao sistema judicial e fortalecer o sistema de precedentes qualificados. Nesse sentido, o objetivo do encontro foi ampliar essa integração sobre o tema entre o STF e os demais tribunais. Só para a gente entender na prática, os precedentes qualificados são os entendimentos estabelecidos pelo julgamento dos temas repetitivos pelos colegiados das instâncias superiores. Hoje à tarde, um dos palestrantes foi o ministro do STJ, Rogério Schietti. A gente separou um trecho da fala dele. Confira aí. Se não se observam esses precedentes, se permite, portanto, que qualquer resultado seja extraído de julgamentos que retratam situações iguais, nós teremos problemas. Porque o que se espera de um sistema como tal é assegurar a igualdade entre todos os jurisdicionados, não apenas perante a lei, mas perante o resultado da aplicação da lei. Afastar qualquer sentimento de incredulidade quanto à imparcialidade subjetiva e objetiva dos magistrados, na medida em que eles devem decidir de uma maneira coerente. Também evitar decisões contraditórias e intrinsecamente incoerentes, o que mina a credibilidade do Poder Judiciário, e produzir segurança jurídica, princípio fundamental e estruturante de qualquer Estado de Direito. Nesse 3º encontro foram debatidos temas como a formação e a aplicação de precedentes qualificados, gestão dos casos repetitivos e de repercussão geral. No encerramento, o ministro Dias Toffoli falou um pouco mais sobre esse tema. A gente separou outro trecho que você vai conferir agora. O novo CPC, ao nortear a geração de precedentes qualificados, exige um trabalho coordenado entre as várias instâncias e os ramos do Poder Judiciário, sendo desnecessária a tramitação de todos os processos em todas elas. Qual é a meta? Menos julgamentos, mas atendendo a mais partes, a mais interessados, a mais jurisdicionados com rapidez. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, reiterou o impedimento de ingresso de quaisquer pessoas ou entidades em terras indígenas de povos isolados, inclusive de novas missões religiosas. A liminar tem como base a garantia do direito à vida e à saúde dos povos indígenas, conforme decisão proferida pelo Supremo, e aplica-se de maneira geral a todos, sem qualquer conotação discriminatória em relação às entidades religiosas. A proibição não afeta missões já existentes nas aldeias. A APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, e o PT entraram com uma ação no Supremo contra um parágrafo de uma lei publicada em 2020 que prevê medidas de proteção para os indígenas durante a pandemia de coronavírus.
O texto proíbe a entrada de terceiros em áreas indígenas isoladas, mas as missões religiosas que já estejam nas comunidades podem permanecer com o aval de um médico. A APIB queria impedir tanto o ingresso quanto a permanência das missões religiosas. Mas o relator da ação, ministro Luiz Roberto Barroso, proibiu apenas a entrada de novas missões nas comunidades isoladas. Na decisão, o relator escreveu: a urgência manifestada pelos requerentes tem estrita relação com o risco de contágio e, nesse sentido, parece se relacionar mais imediatamente com o ingresso de novas missões religiosas e não com a sua permanência, uma vez que, se elas já se encontravam em tais áreas, já tiveram contato com indígenas e o dano que poderia ter ocorrido, ao que tudo indica, não se consumou. O ministro Luiz Roberto Barroso lembrou que há mais de um ano o Supremo já havia proibido a entrada de terceiros em áreas indígenas isoladas. Naquela época, a Corte também determinou a instalação de barreiras sanitárias. E para não haver dúvida sobre o alcance da medida, o relator deixou claro que a proibição vale também para os integrantes de missões religiosas. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido de liminar do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, para suspender lei que concedeu reajuste a professores da rede pública a partir de maio de 2013. Lewandowski é o relator de ação que tramita na Corte, que questiona a constitucionalidade da lei distrital que reestruturou a carreira do magistério público do Distrito Federal. Para Ibanez Rocha, o reajuste e as vantagens previstos na norma não estão em conformidade com a dotação orçamentária do governo. Ao negar a liminar, o ministro Lewandowski não verificou o requisito da urgência, pois a lei está em vigência há mais de 8 anos. A ação, por sua vez, foi ajuizada pelo governador somente neste ano. E no próximo bloco, Semana Nacional da Conciliação vai focar neste ano nos processos em fase de execução. Voltamos em instantes. Dentre as diversas funções que a Constituição desempenha, uma delas é garantir ordem e estabilidade política. Portanto, que ela não seja vista como um mero pedaço de papel, mas sim como uma carta fundamental que deve ser respeitada por todas as instituições. Em julgamento de recurso repetitivo, a primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça admitiu o bloqueio do valor de multa em ação de improbidade por ofensa a princípios da administração. O colegiado acompanhou o desembargador convocado Manuel Erhard, relator do recurso repetitivo tema 1055, e estabeleceu que é possível a inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens decretada na ação de improbidade administrativa, inclusive naquelas demandas ajuizadas com esteio na alegada prática de conduta prevista no artigo 11 da Lei 8.429 de 1992. Tipificador da ofensa aos princípios nucleares administrativos. O relator observou que a jurisprudência das turmas de direito público do tribunal admite que o valor da multa civil seja considerado na indisponibilidade de bens decretada em ação de improbidade, sob o entendimento de que devem ser adotadas providências para assegurar o processo quanto à eventual condenação futura, o que engloba a sanção pecuniária. De acordo com o desembargador Manuel Erhard, essa concepção sobre a garantia fica clara no entendimento que se formou na Corte acerca da solidariedade passiva na indisponibilidade de bens. Se, por um lado, não é possível promover a totalidade do bloqueio sobre todos os réus, o que significaria um excesso de garantia, por outro lado, qualquer réu está sujeito a suportar integralmente a medida, mesmo havendo outros réus que não tenham sido afetados pela indisponibilidade. O relator do tema 1055 destacou ainda que a jurisprudência do STJ admite a decretação do bloqueio de bens nas ações relacionadas exclusivamente à violação de princípios éticos administrativos, em que pode não ocorrer lesão aos cofres públicos nem proveito pessoal ilícito. Segundo ele, o valor da multa civil é passível de ser bloqueado, ainda que seja o único montante a gerar bloqueio nessas ações. Desta forma, mesmo não havendo provas
prova de enriquecimento ilícito ou de lesão ao erário, é possível decretar a indisponibilidade de bens, considerando a hipótese de aplicação da multa civil como sanção autônoma. A ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, negou o pedido de liberdade de Coriolano Coutinho, preso preventivamente desde janeiro no âmbito da Operação Calvário. A investigação apura a suspeita de desvio de dinheiro público a partir da contratação fraudulenta de organizações sociais para a gestão de serviços de saúde e educação na Paraíba, quando Ricardo Coutinho, irmão de Coriolano, era governador. Laurita Vaz citou a motivação do Tribunal de Justiça da Paraíba para manter o indeferimento do pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas. De acordo com o Tribunal Estadual, há indícios que apontam Coriolano como agente intimidador de potenciais testemunhas e delatores. O Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o recurso de uma transportadora no Paraná contra a decisão que havia determinado o bloqueio de valores da conta corrente da empresa, incluindo o limite disponível no cheque especial. O recurso se refere a uma reclamação trabalhista em fase de execução. Para garantir o pagamento de verbas alimentícias, a primeira vara do trabalho da comarca de Francisco Beltrão, no Paraná, penhorou valores da conta corrente da transportadora. Mas a empresa recorreu. A alegação foi que a penhora incluía o limite do cheque especial, o que geraria juros e encargos financeiros. A empresa argumentou ainda que a decisão teria desrespeitado o regulamento do Bacenjude 2.0, que determina que esse tipo de valor é impenhorável. O recurso foi rejeitado tanto em primeiro grau quanto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. O entendimento foi que o valor bloqueado era proveniente de aplicação automática e não necessitava do aval da empresa para ser utilizado. No Tribunal Superior do Trabalho, ao julgar o recurso apresentado pela transportadora, a seção 2 de dissídios individuais observou que o extrato apresentado no processo afasta a tese de que o dinheiro era referente ao limite do cheque especial. Sendo assim, o valor é passível de bloqueio para pagamento das verbas deferidas na ação trabalhista. A decisão foi unânime. Um funcionário dispensado de forma arbitrária por causa da idade vai ter que ser reintegrado imediatamente. A decisão da terceira turma do TST. Após 34 anos trabalhando na Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul, a CE, o eletricitário foi dispensado sem justa causa com cerca de 180 outros empregados. Na reclamação trabalhista, ele disse que, um ano antes, o presidente da companhia havia anunciado a intenção de desligar os empregados aptos a se aposentar pelo INSS. Segundo o eletricitário, a demissão ocorreu de maneira ilegal e discriminatória, em razão do critério adotado para a seleção dos empregados desligados. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região afastou o caráter discriminatório por entender que, embora tenha atingido os empregados mais velhos, o critério utilizado foi objetivo, impessoal e aceitável. Segundo o TRT, os trabalhadores já aposentados ou perto de se aposentar tinham outras fontes de renda, como a aposentadoria ou o saque do FGTS. Mas no julgamento do caso no TST, o relator do recurso do empregado na terceira turma, ministro Agra Belmonte, afirmou ser notória a ilegalidade e o abuso de direito praticados pela empresa. O artigo 5º caput da Constituição estabelece que todos são iguais perante a lei e o faz de forma concreta, para que essa igualdade não seja apenas formal, mas sim ela seja concreta, ou seja, sem distinção de qualquer natureza, sem preconceito, sem estigma, razão pela qual isso também consta do artigo 1º da Declaração de Direitos Humanos. Conforme o ministro, no voto vencido do julgamento do TRT, foi reconhecido que o desligamento massivo de empregados se dera de forma unilateral e com base apenas no critério de idade, o que contraria a Constituição Federal. Isso importou em ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, não havendo como ser chancelado pelo Poder Judiciário, o que impõe a declaração de sua nulidade sob pena de considerar o empregado, após longos anos de dedicação ao trabalho, como mero custo a ser extirpado pelo balanço financeiro contábil da empresa. Por unanimidade, a turma determinou a reintegração do trabalhador
com o restabelecimento de todos os benefícios, inclusive o plano de saúde, e o retorno dos autos ao Tribunal Regional para que prossiga no julgamento do caso. A Semana Nacional de Conciliação já tem data, de 8 a 12 de novembro. O evento promovido pelo Conselho Nacional de Justiça vai concentrar os esforços de tribunais, mediadores e conciliadores nos processos que estão em fase de execução. Estão nesse estágio milhões de causas que já foram sentenciadas sem que a parte vencedora tenha recebido o que lhe é devido. Mas atenção, processos que estão na fase de conhecimento também poderão ser incluídos na mobilização. Caso o cidadão, advogado ou instituição queira incluir seu processo na Semana Nacional de Conciliação, deverá procurar com antecedência o tribunal em que tramita a ação. Poderão ser conciliados processos em andamento na Justiça Federal, como aqueles em que a União é uma das partes, assim como causas trabalhistas e as demais ações que não tramitem nos tribunais eleitorais ou militares. E no próximo bloco, o julgamento histórico que criminalizou a homofobia e a transfobia é tema da reportagem especial sobre os 130 anos do Supremo Tribunal Federal na era da República. Voltamos em instantes. A nossa atual Constituição Federal, datada de 5 de outubro de 88, é o maior instrumento do nosso ordenamento jurídico. Ela é a carta magna do nosso país, ou seja, é a nossa base jurídica. Nela contém tudo o que é necessário para a manutenção do bem-estar social e da ordem pública, refletindo hoje os históricos desafios políticos, sociais e culturais que Rui Barbosa superou, além de todas as conquistas ganhas para o nosso país ao longo de todas as constituições já existentes. Com a pandemia da Covid-19, o número de casos de homofobia e transfobia aumentou em todo o país. O preconceito à população LGBTQIA+, é crime? Na nossa matéria especial sobre os 130 anos do Supremo Tribunal Federal na era da República, a gente vai mostrar o julgamento histórico que criminalizou a transfobia. Os integrantes de toda a comunidade LGBT têm o direito de receber a igual proteção das leis, a igual proteção do sistema político-jurídico instituído pela Constituição da República, mostrando-se arbitrário e inaceitável qualquer medida que exclua, que discrimine, que fomente a intolerância, que estimule o desrespeito e que desiguale as pessoas em razão ou de sua orientação sexual ou de sua identidade de gênero. O direito à igualdade foi um dos 18 pontos abordados pelo ministro Celso de Mello ao votar a favor da criminalização da homofobia e da transfobia no Brasil. O então decano do Supremo Tribunal Federal foi relator da ação direta de inconstitucionalidade por omissão do Poder Legislativo, que nunca aprovou lei sobre o assunto. O que nós vimos ao longo dos anos, depois da Constituição de 1988, foi, evidentemente, uma busca por avanços nos direitos de pessoas LGBT, mas, infelizmente, os espaços representativos não responderam a essas demandas por proteção dessas pessoas. A violência contra pessoas LGBT, a discriminação contra pessoas LGBT não parecia receber uma proteção jurídica adequada, inclusive no campo penal. No julgamento no STF, os ministros também analisaram mandado de injunção, um tipo de ação para que o judiciário busque uma solução para uma omissão do legislativo. O relator, nesse caso, foi o ministro Edson Fachin, que defendeu o dever do Estado de criminalizar condutas que atentam contra os direitos fundamentais de pessoas LGBTQIA+. O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana é aqui conclamado porque, mais do que fonte e fundamento de outros direitos, como o direito à igualdade, tem seu conteúdo nitidamente violável e, portanto, torna-se passível de aplicação direta ao caso. O Supremo, por maioria, enquadrou a homofobia e a transfobia como tipo penal previsto na Lei de Racismo. A legislação prevê prisão de 1 a 3 anos por discriminação ou preconceito por orientação sexual e identidade de gênero.
Por causa do Supremo Tribunal Federal, o Brasil se tornou o 43º país do mundo a criminalizar a homotransfobia. O próprio Supremo Tribunal Federal já afirmou seu conceito de que racismo é um delito cometido contra o homem de carne e osso. Integrantes da comunidade LGBT, judeus, afrodescendentes, tudo isso é racismo. Em 2015, 4 anos antes da decisão do STF, o artista visual Paulo Amaro entrou para as estatísticas da homofobia. Ele e um amigo chegavam em casa quando foram atacados por um grupo de 4 rapazes. Os 2 foram confundidos com um casal de namorados. As agressões foram registradas pelo circuito interno de segurança do prédio, em um bairro nobre de Brasília. Quando eu percebi que alguém ali tinha um taco de beisebol, as coisas começaram a fazer sentido. Eles nos agrediram e quando eu estava no chão, eu já estava no chão, eles saíram também, sem falar muita coisa. Só foi violência, violência. E naquele momento eu entendi que era homofobia. Que o que justificava aquela ação ali nada mais era do que a homofobia. Mesmo com as novas regras que criminalizam a conduta, os dados de crimes relacionados a preconceito são alarmantes. Só no ano passado, 237 pessoas LGBTQIA+, foram vítimas de morte violenta no país, segundo o levantamento do Grupo Gay da Bahia. No relógio da vida, isso equivale a um assassinato a cada 2 dias. Todo preconceito é violência, toda discriminação é causa de sofrimento. Mas eu aprendi que alguns preconceitos impõem mais sofrimentos que outros, porque alguns são feridas curtidas já em casa, na qual a discriminação castiga a pessoa desde o seu lar. Pela tese definida no julgamento do Supremo, a homotransfobia também pode ser considerada como qualificadora de motivo fútil, no caso de homicídios dolosos ocorridos contra pessoas LGBTQIA+. Não há dúvidas de que a conjuntura que se tem no Brasil, como já foi aqui descrito, é de inércia, de dificuldades e de não decisão por razões políticas várias. Esse cenário inevitavelmente impõe a necessidade de esse tribunal agir de forma concretizadora, sanando omissão inconstitucional que implica violação direta a garantias individuais. Na semana em que se comemora o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, promoveu um evento para falar sobre o cotidiano dessas pessoas no judiciário. Acessibilidade e inclusão para todos, responsabilidade de cada um, foi tema de uma roda de conversa promovida pelo TRF da Primeira Região. Foram lembrados regramentos como a Resolução 401 de 2021 do CNJ, que dispõe sobre diretrizes de acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência nos órgãos do Poder Judiciário. Como se desloca uma pessoa portadora de deficiência visual, o cadeirante nas nossas instalações. Mais que isso, como é que uma pessoa surdo-muda pode acompanhar uma sessão de nossos órgãos, né, do nosso tribunal. Esses são nossos desafios. O Estatuto da Pessoa com Deficiência foi lembrado como um avanço para assegurar, em condições de igualdade, os direitos e liberdades fundamentais da pessoa com deficiência. Nós não estamos fazendo favor ao deficiente. Existe uma lei que garante a essas pessoas esse direito. O servidor do TRF1, Marcos Salenco, tem deficiência auditiva e avalia que a conscientização da sociedade é imprescindível para a inclusão. O ambiente colaborativo e com a ajuda das pessoas melhora bem o ambiente de trabalho. A transmissão contou com a participação do público em tempo real e de representantes de movimentos sociais. 26 de setembro é o Dia Nacional dos Surdos. E a TV Justiça vai exibir o documentário Brasília em Silêncio. A produção é uma homenagem à capital federal em uma perspectiva diferente, construída a partir da percepção de pessoas surdas. Brasília em Silêncio vai ao ar neste domingo, às 11h30 da noite. Não perca. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui.
Para você, uma boa noite, um ótimo fim de semana. Até segunda.